Olá, queridos. Olá, queridos. Sejam bem-vindos ao dia 117, amém? De 2024. Essa nossa viagem, amém? E o nosso... Oi, Gleice. Oi, Gleicinha. Oi, Gleicinha. Chegamos. E aqui estamos agradecidos ao Senhor nesse dia chuvoso aqui em Natal, noite chuvosa, né? Dia lindo que o Senhor fez com muito carinho. Acabei de publicar um pedacito da Bíblia. Oh, glória! Grande é a vitória na terra, né, Licinha? Pois é, pois é. E vamos lá? Romanos 1:20. Uau! Romanos 1 é forte, né, Licinha? Forte. Vitória. Grande vitória. E a nossa bandeira continua aqui, né, Gleice? Hasteada, não a meio mastro, né? Mas bem no alto, amém? Vamos levantar bem alto, né? Assim, a nossa bandeira, e a nossa bandeira é o Senhor, né? Então, vamos já atualizar aqui o nosso itinerário de hoje. Hoje, dia 117, né? Assim, vamos ler do 14, se Deus quiser, até o 16, amém? Vamos lá? 7h15, né? Ontem nós não conseguimos chegar, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Mas hoje estamos de volta, com a graça e o favor do Senhor para continuar, amém? A nossa viagem. Tô falando muito baixo, Gleice? É que não tá saindo mais alto do que isso. Mas vamos lá. Glória a Deus, Senhor, aqui estamos, né? Porque o Senhor nos trouxe, e nós te agradecemos, porque nós precisamos, né, nos assentar à sua mesa todos os dias, né, assim, para saciar a nossa alma faminta, né, assim, da tua verdade, esse pão que verdadeiramente nos alimenta, né, assim. Não sobrevivemos, né? Não só de pão terreno, né? Pão, não, mas de toda palavra que sai da sua boca. E aqui estamos, Senhor, né? Na escuta, né, Alves? Bom dia, querido. Está ótimo o sonido? Amém. Sim. Seja bem-vindo, Alves, né? A nossa aventura pelas páginas da Bíblia. Vamos lá, queridos. 2 Samuel, capítulo 14, amém? Enquanto vamos lá? 2 Samuel, capítulo 14. Percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei começava a inclinar-se para Salomão, lembrando que nós paramos naquela altura, né, da nossa viagem, antes de ontem, no capítulo 13, que termina dizendo que depois da morte de Aminon, ali arquitetada, né, assim, por Absalão, seu irmão, porque Aminon, né, forçou eu só quero dizer de Nagles, Tamar, né, assim? A sua irmã, né, assim? Tamar. Ele vai fugir, não é? O capítulo 13 termina com a sua fuga. Ele foge, inclusive vai para Talmai, são palavras, né, parecidas. E ali ele vai ficar por... A Bíblia diz, certo tempo ele ficou ali. 2 anos? Todos os dias, 3 anos, 3 anos, amém?
Terminou o capítulo 13 com a fuga de Absalão, e ali no exílio, né, ele vai permanecer por 3 anos. Amém? E o capítulo 14 começa dizendo: percebendo, pois, Joabe é o comandante do exército de Davi, né, assim, filho de Zeruia, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, né, tendo ali passado o luto, né, assim, onde ele muito pranteou, né, pela morte de Amnon. Mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: olha isso, gente, esse é Joabe, amém? Né, não é de agora que nós o conhecemos, né? Nós temos acompanhado Joabe e as suas atitudes, suas escolhas, e esta é mais uma delas. Olha só, uma delas. Mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finge que estás profundamente triste, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo, ou seja, não se perfume, e sê como mulher que há já muitos dias, ou que há muitos dias, amém, está de luto por algum morto, ou seja, finge ser ou estar, né, de luto. Apresenta-te ao rei e fala-lhe tais e tais palavras. E ali ele orientou a mulher o que dizer. Veja, isso ele vai fazer depois de perceber que o rei começava a se inclinar, né, assim, por Salomão, Absalão, perdão, amém, né, depois da morte do seu primogênito Amnon, né, assim. Então, fala-lhe tais e tais palavras, e Joabe lhe pôs as palavras na boca, que ela, né, agora digo eu, ali, dissesse ao rei. A mulher, o texto, capítulo 14, continua dizendo: a mulher tecoíta, que era de Tecoa, apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: salva-me, ó rei. Uma saudação. Perguntou-lhe o rei: que tens? Ela respondeu: Senhor, sou mulher viúva, morreu meu marido. Então ali ela vai fingir ser. Gente, o que começa com fingimento ou motivado por fingimento, por mentira, né, por engano, que bem há nisso? Nenhum, né, assim, inclusive ou a começar da intenção, não é? E o que é que Deus avalia? A Bíblia diz que nem é as nossas, ou seja, para entender, né, assim a Bíblia diz, as nossas atitudes, Deus vai avaliar o que? A nossa motivação, né? Ele vai julgar, e só Ele pode fazer isso, porque só Ele conhece o coração, as nossas intenções, né, assim? Então, que às vezes parecem boas e não são, e às vezes parecem más e são boas, né, assim? Mas no caso aqui, começou com fingimento, né? Com engano, com mentira, né? E ela ali, orientada ou aconselhada, né, por Joabe, vai dizer que é uma mulher viúva, né? Porque morreu o meu marido, disse ela. Tinha a tua serva 2 filhos, os quais brigaram entre si no campo, né? E não houve quem os apartasse. Um feriu ao outro e o matou. Olha a história que essa mulher conta. Eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva e disseram: dá-nos aquele que feriu seu irmão, né? Aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos em vingança da vida de quem ele matou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim apagarão a última brasa que ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem sobrevivente na terra. Ela só tinha 2, né, assim? Então um matou o outro, e agora ali queriam matar aquele que matou, né, assim, porque assim dizia a lei, não é? Eles estavam ali querendo cumprir a lei, mas ela só tinha 2 filhos e ela já era viúva. Isso acontecendo, né, não haveria quem continuasse, né, assim, a descendência do marido. Disse o rei à mulher: vai para a tua casa e eu darei ordens ao teu respeito, porque o rei ali, queridos, ele também julgava essas causas, né, assim, que chegavam até ele. E olha o que Davi vai dizer: vai para a tua casa e eu darei ordens ao teu respeito. Disse a mulher tecoíta ao rei: a culpa, ó rei, meu senhor, caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei, porém, e o seu trono sejam inocentes, né? Disse o rei: quem falar contra ti, traze-mo a mim e nunca mais te tocará. Ou seja, ele vai sair ali em defesa, né,
a ela, dizendo, né, a essa mulher que a culpa, né, ou a mulher disse ao rei, perdão, não é? Que a culpa, como nós ouvimos, né, assim, caísse sobre ela ou sobre a sua cabeça e a casa de seu pai, mas que o trono de Davi fosse inocente. Amém? E aí ele vai dizer a ela: quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. Disse ela: ora, lembra-te, ó rei, do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem a matar e exterminarem meu filho. Respondeu ele: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum só dos cabelos de teu filho. Ou seja, ali o rei vai assegurar com a sua palavra, né, que o seu filho permanecerá vivo, aquele que é o assassino, né, do seu irmão, pois houve ali um homicídio, né? Então disse a mulher: permite que a tua serva fale uma palavra contigo, ó rei meu senhor. Disse ele: fala, né? Ou seja, ela tinha toda a atenção, né, do rei naquele momento, de Davi. Prosseguiu a mulher. A gente pensa numa história, né? Porque pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Ou seja, a história toda era para ela chegar nesse ponto, né? Assim. Oi, Deilza, bom dia. Graça e paz, querida. Graça e paz. Oi, Flávia, bom dia. Carlito, seja bem-vindo a bordo. Shirley, gente, Shirley. Mulher, onde tu tava? Hein? Sentimos a sua falta, querida. Bom dia, paz o Senhor. Oi, Alves. Não é isso, Alves? Veja que, diferentemente, né, não usando de engano, né, de mentira, Natan, ali o profeta, né, vai até ao rei Davi quando esse comete o adultério, né, assim, inclusive o homicídio, porque a mando de Davi é como Deus disse, né? Ele feriu, né, assim, Urias, o marido, né, de Batseba. Ela era casada, né, assim, quando ele a tomou por mulher, não é, estando Urias na guerra, e no tempo em que os reis iam à guerra, né, assim, Davi estava em casa, ali no seu palácio, ou seja, né, e então ele vai dar lugar ali, não é, à cobiça, porque tudo começou com a cobiça, não é, e ali ele, pela primeira vez até então, não que ele fosse nem nunca foi perfeito, mas até ali ele não tinha assim escolhido o mal, né, para a sua vida. Mas diferente, nós vamos ver que Natan, orientado por Deus, né, assim, ele vai dizer a Davi, contando uma história, mas não sobre ele, né, assim, ele vai fazer ali uma comparação. E quando Davi entende, ou seja, muito diferente dessa história aqui, né, usada como uma mentira, não é? Porque veja, quando ela conta a história, ela vai chegar no ponto em que ela queria, né, com tudo isso, ela vai dizer: olha, prosseguiu a mulher: por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Pois em pronunciando o rei esse juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu descerrado. Aí aqui ela vai falar claramente que todo o tempo não se tratava dela e sim dele, embora que usando da mentira, né, assim, isso é inaceitável, né, assim, é errado, né, o errado é errado e o certo é certo, né, e há uma grande distinção, né, entre essas duas coisas. E aí ela vai dizer: porque temos de morrer e somos como águas derramadas na terra, que já não se podem juntar, pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. Se vim agora falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me aterrorizou. Pois dizia a tua serva: falarei ao rei, porventura ele falará segundo a palavra da tua serva, porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir tanto a mim como a meu filho da herança de Deus. E ela segue mentindo, né?
Ela coloca o seu ponto, mas segue ainda sustentando aquela mentira. Porque veja, desde o começo, a orientação que ela recebeu, o conselho ali, né, é que ela fingisse estar profundamente triste, né, e fingisse estar de luto, inclusive por um marido. E aí vem a história dos filhos, que ela, né, certamente ouviu. Oi, querida. Bom dia. Meu marido, queridos, chegando agora do trabalho, acredita? Ele passou a noite no trabalho. Aí ele trabalha de plantão, de escala, né? E tem um horário, mas quando acontece alguma coisa, ele só volta depois do serviço terminado. Que é ele que libera o material pro pessoal que vai a campo, né? Ele trabalha Pronto, aqui é Caerne, como que fala? Da água, pronto, é isso. Queridos, eu agradeço. Oi, Alian, Jair! Bom dia, amigo, bom dia. Oi, Jair. Oi, Riso. Alian, queridos, me perdoe, viu? Eu estava esperando vocês chegarem para pedir perdão, né? Pois ontem, como a gente diz aqui no V, meu esposo acaba de chegar. Gente, de tudo aconteceu. Assim, sabe? Ainda bem que não é sobre mim o que me acontece, né? Porque ontem, quando eu ainda nem havia pensado, né, Gleice? Assim que eu despedi a última irmã, ontem eu recebi algumas irmãs Alves aqui onde eu moro, as irmãs do ciclo de oração, do qual eu faço parte, para um almoço, uma tarde juntas, né? Para um café, uma piscina e... Gente... para dizer ao mínimo, da próxima vez que eu disser que vou fazer isso, você... Por favor, me digam, viu, Riso? Falar que nem o povo aqui se aquiete, que vai passar. Amém? Essa vontade foi muito bom, sabe? Eu posso dizer que o Senhor fez muito mais do que eu pedi ou imaginei, não é? Mas é uma demanda bem grande, né? Lidar assim... E, gente, eu não contei. Foi mais do que eu acho que se chegasse mais uma, não cabia. Aliás, não coube. Né? E nós temos aqui um espaço... o bastante, amém? O suficiente, mas foi uma medida transbordante. E o receio, né, de toda gente, acho que todo mundo que recebe, se as pessoas virão, né, assim, e se a comida será o bastante, não é? Então elas vieram, sim. E sobrou, amém? Foi mais que o suficiente, né? Mas contudo, eu não consegui chegar. Veja, meu marido não pôde estar, né, comigo. Tá chegando agora. Né, assim, nossa, se eu começar, eu deixei um recadinho para vocês terem uma ideia de 1 hora e quase 1h30, né, Gleice? Para minha mãe e para Gleice, assim que eu me despedi a última irmã, porque eu ainda nem tinha tido tempo de pensar em tudo que havia acontecido, sabe? Nossa, não sei se é porque há quem tem assim esse dom até, né? E a hospitalidade é um bom costume, um bom hábito, é bíblico, é algo que a gente precisa exercitar, desenvolver, né? Inclusive com quem não pode nos retribuir, ou seja, não só assim receber os amigos, né? Assim, é bíblico, é um mandamento. Inclusive a bênção que acompanha, né? Quem assim faz né? Ou seja, é uma oportunidade. Quando alguém lhe pede, sabe? Aquela pessoa que está ali necessitada, né? De algo, e quando ela lhe pede, você e eu, né? Outro dia eu passei no posto e ali eu pensei, falei assim, mas eu não consegui pensar, porque eu não tinha essa coisa agora do Pix, essa coisa toda, né? Perdão, queridos, vejam, é por isso que eu nem começo, porque não é sobre isso, amém? Mas só não é justificando, não há justificativa. Eu tô com vergonha, amém? De não ter conseguido chegar, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Não consegui, sabe? Não consegui, sabe? Porque teoricamente você faz um plano, né? Tipo assim, assim, assim. Além de na prática não ser exatamente assim, não é? Tem os imprevistos, sabe assim? E lidar com muitas pessoas é uma coisa assim que está fora do seu controle. Se Deus não chega ali com a sua calma, o seu equilíbrio, meu Deus, eu nem sei, sabe? E
como eu estava dizendo, e quando você é uma pessoa assim, como a gente, né, Gleice? A gente é de uma família assim muito pequena, sabe? A gente nem sabe o que é ter família grande, a gente se cresceu sem saber o que é avô, avó, tio, né, tia, primos, porque a gente cresceu ali isolados em Palmas Tocantins, quando meus pais decidiram, né, sair de São Paulo para nos criar ali, né, essa foi a nossa, então assim, não sei, a nossa família, a igreja sempre foi, né, Gleice, não é diferente, não sei se a Osiane tá por aí, ela congrega com o nosso irmão, né, Gleice, o pastor Francisco Miranda, que permanece em Palmas. Nós somos 3 e a nossa família, a igreja sempre foi, a gente não conhece outra, sabe? Mas é isso, esses encontros, eles são poucos que vêm, né, assim, pra nossa mesa, né? Eu sei que a gente não tem costume, amém, de receber e tem pânico de muita gente. Então é algo assim que a gente, sabe? E foi isso, sabe? Foi isso. Eu, tipo, meu Deus, que tanta gente, o que tá acontecendo, sabe, assim? Eu nem sei falar sobre isso. Então eu peço perdão, né? Não é justificando, não mesmo. Talvez explicando o que estava acontecendo, que gente, não. Fechando parênteses, amém? Né? E voltemos pra cá, amém? Peço perdão. Não passamos, eu sei que você também não passou o dia sem ler a Bíblia, mas nós não em nosso propósito, né, de estar aqui juntos e juntos, né, ler a Bíblia. Então eu peço perdão. Amém, Ivone, querida. Viu, Jair? Porque eu sei que, né, é um compromisso, né, assim? Então eu peço perdão mesmo. Aí eu tô até sem jeito, assim, sabe? A gente perde o ritmo, né? Então, eu peço perdão a vocês e antes, né, mesmo ao Senhor, amém? Mas quanto enfim, vamos lá. 2 Samuel, capítulo 14, amém? Eu só queria dizer que vale muito a pena, amém? Apesar né, de todas as minhas limitações e dificuldades, é um conselho bíblico, é bênção. É que eu lembrei, Gleice, da irmã Neumísia, né? 80 anos. A irmã Marinete, 82 anos, também veio, mas ela estava assim meio gripadinha, ela não entrou na piscina. Mas a irmã Neumísia, quando eu vi ela se divertindo, sabe? Eu falei, pronto, é sobre isso, entendeu? Geralmente a gente não se encontra assim num lugar à parte, é sempre ali no ambiente da igreja. Gente, crente é festeiro, amém? Né? É de festa em festa, mas não é naquele ambiente, né? Assim, então além de uma grande responsabilidade, você imagina irmãs dessa faixa etária, né? 50, 60, 70, 80 anos, amém? Exige muito tato, é com graça e favor, por isso eu tô muito grata, sabe? Muito grata ao Senhor, porque eu não fiz isso. O Senhor fez, e o Senhor sabe o quanto, né? Eu sou incapaz disso, sabe? Então elas terem vindo, terem atendido, né? Ao convite, terem se divertido, sabe? Assim, foi, né? Então eu quero também, né, aqui na Assembleia dos Santos, amém? Falar como Davi, ou um dos salmistas, não sei se esse é um salmo de Davi, agradecer ao Senhor, amém? E peço perdão, tá certo? Então vamos lá. Veja já aí que história, gente, né? Diferente de Natan, que foi ali orientado, né? Estava ali amando, né? Por ordem de Deus. Esta mulher aqui, gente, Joabe, viu, Alian? Joabe, que fazia uma coisa parecida, não é? Mas com engano. Ele vai trazer uma mulher de Tecoa, uma mulher sábia, mas sabe assim, que sabedoria é essa, gente? Porque existe a sabedoria terrena, sabia? Foi Tiago que disse que ela é diabólica. É a sabedoria terrena. Veja,
ela existe, mas ela é maligna. Olha, veja a diferença. Joabe, ele também vai contar uma história que a gente não sabe se de fato aconteceu ou não, mas ele é como uma parábola, uma comparação. A história não era sobre ele, entende? No caso aqui, a Joabe, lembra que eu falei de olho em Joabe? Não é a primeira vez que a gente vai ver ele agindo, né, assim, com seu próprio entendimento, né, assim, fazendo com as suas próprias mãos. Lembram, queridos, que antes de ontem, no dia 115, nós paramos no capítulo 13, que termina dizendo que Absalão, depois da morte de Abinom, né, assim, amando dele, né, assim, e outra vez, né, ele não fez ali com as próprias mãos, mas diante de Deus é como se fosse, e é. Porque foi amando dele que os seus servos fizeram assim. Não foi assim, queridos? É importante que isso fique claro, não é? E ele vai fugir, e ele vai encontrar exílio, né, assim? Ele vai se exilar lá em Talmai, né? Pronto, rei de Jesus, pronto, filho de Amiúde, rei de Jesus. De certo, eles eram ali da mesma faixa etária, todos os príncipes, de certo, se conheciam, certo? Pronto, certamente, a Bíblia não diz isso, só diz que Talmai era filho de Amiúde, que era o rei de Jesus. Absalão não é o filho do rei Davi, né? Então, a gente meio que, né, subentende que eles eram ali, né, se conheciam, certamente. Então, ali ele vai ficar por 3 anos. Quando o capítulo 14, Jair, Alian, né, assim, oi Fabi, Ivone, né, assim, para nós que estamos chegando agora, o capítulo 14 então começa com Joabe percebendo, sim, o capítulo 14 literalmente começa com Joabe percebendo, olha a percepção, queridos, terrena, né, assim, mundana, ou mesmo humana, né, assim? Então começa com ele percebendo, nós estamos aqui sempre no firme propósito do quê? De exercitar a nossa percepção ou os nossos sentidos espirituais, certo? Que é isso que nos torna capazes, ou seja, que nos habilita a discernir tanto o bem quanto o mal. E foi exercitando, e é exercitando que a gente tem entendido da parte de Deus, com a sabedoria de Deus, ou seja, com a sabedoria do alto. Gente, eu queria encontrar, que eu não lembro agora, inclusive nesta Bíblia está marcado essa referência eu não sei se foi Pedro ou Tiago que vai falar sobre essa sabedoria terrena, né? E fazer essa comparação entre a sabedoria de Deus, né, que ela é, nossa, tão diferente, é assim, porque a terrena, ela é diabólica, sabe? Então, vai ele perceber, né, assim, depois de 3 anos de luto, em que Davi pranteou, né, assim, a morte de Aminon, o que aconteceu, né, naquele banquete trágico ali, que Absalão vai oferecer a todos os seus irmãos. Davi não estava presente, lembra disso? Embora que a consequência, né, assim, da sua escolha estava ali, não é? Pois ele escolheu o mal, né, quando cobiçou, adulterou e cometeu um homicídio, né, assim. Então, o mal não se apartou, né, assim, da sua casa, né, e o que ele fez em secreto, agora publicamente, né, assim, enfim. Então, o capítulo 14 começa dizendo que ele percebeu, Joabe, né, assim, que o coração do rei começava o quê? A se inclinar para Salomão, né, assim, ou seja, né, depois de tanto sofrer pela perda de um, agora ele já está, né, saudade, sentindo falta do outro, né, assim. Aí Joabe, com a opinião própria, porque Joabe é assim, né, gente, a gente conhece Joabe, não é de hoje, já faz uns dias que a gente viaja com Joabe, né, assim, Jair, não é assim, Senira, né. Então, para você que chegou depois da gente começar, eu vou recomeçar, esse capítulo é um pouquinho longo, mas nem tanto assim, a gente já estava um pouquinho adiantado, mas eu vou voltar, tá certo? Então, Joabe, não é? Mandou trazer de Tecô uma mulher sábia. Mas que sabedoria era essa, né? Perguntamos nós a Bíblia e ela vai nos responder, porque veja, ele disse, fingi, ó, a sabedoria, fingi. Gente, tudo que começa com fingimento, com engano, com mentira, procede de onde? Quem é o pai da mentira? Do engano.
não é? Então finge que estás profundamente triste. Olha isso, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo, ou seja, não passe perfume, né? E ser como, ou seja, uma atriz, né? E ser como uma mulher que já há muitos dias está de luto por algum morto, né? Isso Joabe dizendo a ela, orientando a ela como fazer, né? Mentira. Apresenta-te ao rei e fala-lhe tais e tais palavras, né? E nós vamos ver que palavras foram essas. Pense numa história, uma mentira. Apresenta lá ao rei e diz tais e tais palavras, e Joabe lhe pôs as palavras na boca. Gente, olha essa expressão. Veja, diferente, né, assim, a de Natã, que ali orientado por Deus, com a sabedoria de Deus, né, assim, ele não vai com fingimento, ele não vai com mentira, o máximo ali é uma parábola. Jesus contou parábolas, ele fez o que? Comparações, o reino é semelhante, né, assim, várias e várias parábolas, né, assim, umas tão conhecidas, outras pouco conhecidas, nós vamos passar por todas elas. Ele não colocou palavras na boca de Davi, não. Ele, com a sabedoria de Deus, conduziu Davi até ao ponto em que Davi disse: pequei. Esse homem sou eu, né, assim? Mas aqui, não, ele põe as palavras na boca dela, né, queridos? Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Não é isso, queridos? Quantas vezes o nosso discurso, gente, isso é tão comum, o nosso discurso, não são palavras nossas, não. A gente ouviu em algum lugar, como a gente diz aqui no Nordeste, em algum canto, sabe, entrou, né, assim, por alguma brecha ou mesmo por uma janela, né, escancarada, onde não tinha ali o cordão, né, assim, escarlata, ou seja, né, nós abrimos a porta. Olha, Jesus, que é Jesus, ele bate a porta do nosso coração, e é se a gente abrir que ele entra, né, assim, e muitas vezes nós abrimos, escancaramos assim a porta do nosso coração para tantos discursos, queridos, tão contrários à verdade de Deus, para nós, sobre Deus, sobre nós, né, assim. E na nossa boca tá um discurso que não é nosso, alguém colocou lá, entende? A gente reproduz isso, né, como se fosse nosso, e não é. Então tenhamos cuidados com os Joabes, né? Nós não conhecemos Joabe de hoje, nós já, né, estamos viajando com Joabe já faz uns dias, né? E nós precisamos tomar cuidado com os Joabes da nossa vida, né? Com essas pessoas que nos influenciam, né? E a gente se deixa levar, e daqui a pouco a gente está dizendo, está falando que ela colocou, ou ele, né, essas pessoas, na nossa boca, e agindo de acordo com esse conselho, né, com uma sabedoria terrena, de acordo com o entendimento daquela pessoa, que não está ali amando de Deus, que não é um Natã enviado por Deus, né, para nos despertar espiritualmente, para que a gente, em nossa cegueira espiritual, para abrir os nossos olhos espirituais, porque foi o que aconteceu quando Natã, né, orientado por Deus, vai usar da sabedoria de Deus para conduzir Davi. Ou seja, nós não temos essa capacidade, queridos. O único que pode convencer, nós não temos esse poder, é o Espírito Santo. Então, somente orientados, conduzidos pelo Espírito Santo, é que, né, amando de Deus, veja, tanto nós precisamos ter cuidados, meu Deus, com aqueles que se levantam como Joabes, né, em nossa vida, para não se deixar, né, influenciar por eles, como também não se deixar ser igual. Você imagina? Não, você vai, ainda que bem intencionado, mas aquela é a sua opinião, né, assim? Mas será que é a opinião de Deus acerca daquele assunto, sobre aquela pessoa? Ainda que a sua intenção seja boa e a minha também, nós precisamos primeiro, né, assim, consultar a Deus, até para dar um conselho, porque muitas vezes não vem de Deus, não é bíblico, não é? Então, a mulher tecoíta, então ele vai pôr as palavras na boca dela, e aí ela faz, olha, a mulher tecoíta, que ela era de Tecoa, né, apresentou-se ao rei como orientado, ou seja, ela foi até ele, e inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: salve-me, ó rei. Olha, como se fosse um pedido, né, de socorro. Perguntou-lhe o rei: que tens? Ela respondeu. Ele já viu que ela estava de luto, ela aparentava, né, estar de luto.
né? Veja que da mentira é engano em todos os ângulos que a gente olhar, nem assim. Ela não estava de luto, era fingimento, mas era o que aparentava. Então perguntou-lhe o rei: que tens? Ela respondeu: sou mulher viúva, morreu meu marido. Veja que Joabe disse a ela, de certo, né, que ela estivesse de luto, parecesse estar de luto por algum morto, né? Assim, depois ele disse tais palavras, não sei se foi dele ou dela, pouco importa nesse caso. Ela ali vai dizer ao rei que é por causa do seu marido, não é? E tudo para fazer sentido a sua história, porque veja, tinha a tua serva, segue ela, mentindo, tinha a tua serva 2 filhos, os quais brigaram entre si no campo. Como que fala? Essa não é mera coincidência, né? Não, né? Os quais brigaram entre si no campo e não houve quem os apartasse. Um feriu ao outro e o matou. Uma história muito parecida, né? Assim, ela dizendo o que tinha acontecido na casa dela com o que aconteceu na casa de Davi. Eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva e disseram: dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos em vingança da vida de quem ele matou e para que destruamos também o herdeiro. Não era assim que dizia a lei, né? Ele só seria salvo caso não tivesse sido intencional, que não foi o caso ali de Absalão, foi premeditado, a Bíblia deixou isso claro. Assim apagarão a última brasa que me ficou. Ela falou assim, aí tipo, ela tá pedindo ao rei que não deixe isso acontecer, porque ela falou assim se apagaria a última brasa que me ficou. Ela já tá viúva, já não tem um marido, eram 2 filhos, um matou o outro. Se ela permite que a parentela, os parentes matem o que ficou, não lhe restaria mais, inclusive o nome do seu marido seria apagado da terra, porque não haveria descendência, né? Então ela vai dizer assim, apagarão a última brasa que me ficou, de sorte que não me deixam a meu marido nome, nem sobrevivente na terra, ou seja, a descendência, né, assim, do seu marido terminaria ali. Aí disse o rei à mulher, gente, uma história como essa não se comove? Sim, a mentira tem isso, o engano, as mentiras de Satanás são gente, o rótulo, a embalagem, não há quem não compra ou não queira comprar, entendeu? É convincente, né? Então, mas porque é mentira, né? Assim, então disse o rei à mulher: vai para a tua casa e eu darei ordens ao teu respeito. Ou seja, ela já conseguiu ali a atenção dele. Aí a mulher continua, né? Porque ela não tinha ainda chegado, né? Assim, ao ponto em que ela queria. Ela continua: disse a mulher tecoíta ao rei, né? A culpa, ó rei, meu senhor, caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. Veja, né? O rei, porém, e o seu trono sejam inocentes. Ou seja, ela está trazendo a culpa para si e dizendo, né, mas que o seu trono é aquela bajulação, né? Disse o rei: quem falar contra ti, traze-mo a mim e nunca mais te tocará. Ou seja, ele já toma partido, diz: pronto, viu? Se alguém ou se algum parente, agora você tem aqui a bênção do rei, entende? Se alguém falar contra você, traze-me a mim, essa pessoa não vai te tocar, tipo, não tenha medo. Ela já conseguiu, além da atenção, ali do favor do rei, né, a defesa do rei. Disse ela: ora, lembra-te, ó rei, do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem a matar e exterminarem meu filho. Respondeu ele. Ela continua, ela insiste. Então ele disse: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum só dos cabelos de teu filho. Era o que ela precisava, porque é isso, queridos, o inimigo, tudo que ele quer é a sua palavra. Você está entendendo? Porque é tudo que ele tem, porque é ela que dá legalidade. A palavra tem, e isso é um princípio espiritual, é um princípio de Deus. Deus mesmo é um princípio que ele estabeleceu para si mesmo. Tudo que existe foi construído a partir do poder das palavras. Então é por isso que nós não podemos nem por um momento subestimar, né? Nós estamos nesse capítulo, né? Nessa rota com as irmãs do ciclo de oração. Chegamos ao capítulo 12, onde Jesus vai dizer enfaticamente: nós vamos prestar conta de todas as palavras fúteis. Ora,
Certamente nós vamos prestar conta de todas as palavras. Mas por que será que Jesus fez questão de dizer que é de todas as palavras fúteis que saem da nossa boca? Cada uma delas. Haverá juízo para isso, né? Por quê? É uma lei espiritual. O meu irmão, o pastor Francisco Miranda, ele faz essa comparação, né, Gleice? É a moeda. O homem tem essa cabeça assim, acho que muito financeira, né, assim, queridos. Tem uma mulher que para nós é uma referência, a Valnice Milhomes, que ela fala muito desse princípio. A Joyce Maia também, ou Meyer, né, também fala muito desse princípio. Ela escreveu livros acerca desse assunto. A sua vida inteira foi regida com esse princípio, né, e ela foi muito abençoada e próspera por ter entendido esse princípio e aplicado à sua vida. Então, e meu irmão diz que são moedas, né, assim? São moedas que regem o mundo espiritual. A Valnice vai falar que são sementes, né, assim? Semente, você semeou, você falou, todas elas são sementes. Se você repetir, são sementes regadas, né? Então, tudo que ela queria era a palavra, né? É isso, o diabo põe na sua boca, porque precisa você dizer. Né? Assim, Vânia, seja bem-vinda a bordo, querida. Bem-vinda. Vamos dar bem-vinda a Vânia, queridos? Vamos lá? Então, tudo que o diabo ele põe na nossa boca, porque você precisa dizer, eu preciso dizer, porque aí ele tem a legalidade. Tá entendendo? Ele não tem a permissão, porque nada acontece, mas o Senhor permite, porque a sua lei permite. Tá entendendo? Então, é preciso falar. Quando ele diz o que? Não, ele assegura. Ela já tinha conseguido a atenção, ela já tinha conseguido o favor. Ele chegou ao ponto de dizer, olha, se alguém falar quanto traz a mim, e ele não vai te tocar. Mas isso não era suficiente. Ela precisava o quê? Da palavra. Usando o quê? De fingimento, de engano. É o que o diabo faz o tempo todo conosco. Porque a gente precisa dizer. Entendeu? Porque é isso que move o mundo espiritual contra nós ou ao nosso favor. Jesus termina essa parte do capítulo 12 de Mateus dizendo assim, porque as tuas palavras te justificarão ou te condenarão. Nós estamos presos a elas, queridos. E isso não é a escolha, é na hora que a gente faz, depois disso, é consequência. Né? Então atentemos para isso com a seriedade que esse princípio bíblico, esse princípio de Deus exige de nós. Desde o dia que a gente comeu, escolheu isso em Adão, nós somos todos descendentes de Adão e Eva, desde o dia que a gente escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, com o poder, não é assim, que é o arbítrio, veio a responsabilidade. Nós sempre vamos precisar escolher entre o bem e o mal, todo o tempo. Agora, daqui a 1 minuto. E não foi diferente no minuto que passou, não existe outra escolha a fazer, é sempre assim. Bem, mal, bênção, maldição. E nesse momento chove, Natal, coisa mais linda. E aí por isso hoje não está tão claro que a gente nem consegue, nem assim. Então, ele vai dizer tão certo e ainda fala em nome do Senhor. Tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum só dos cabelos de teu filho. Era tudo que ela queria. Prosseguiu a mulher, então ela vai dizer, por que pensas tu do outro modo? Vê? Era só o que ela queria, né? Por que pensas tu diferente? Ela vai dizer, por que pensas tu do outro modo contra o povo de Deus? Pois em pronunciando o rei esse juízo, condena-se a si mesmo. Gente, o princípio está aqui, claramente, ó. Né? Porque pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Pois em pronunciando o rei esse juízo, isso que você acabou de dizer, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. E aí só então que Davi vai entender o que está acontecendo. Ele está sendo enganado todo o tempo. Ela está fingindo todo o tempo, ela não é viúva, seu marido não morreu, ela não tem 2 filhos, que nada. Está entendendo, queridos? Então, nós precisamos desesperadamente da sabedoria de Deus, ter os olhos espirituais abertos para perceber quando o diabo está nos enganando, querendo, uma declaração. Para usar contra nós. Viu? Porque esse é ele. Mentiroso, não é assim, Alves? E você ainda está por aqui, querido. Glória a Deus. Eu pensei que ao repetir, talvez você... né? Nós agradecemos, viu?
a sua atenção, sua companhia, sua gentileza. Amém? Não é assim, Wagner? Bom dia. Né? Bom dia. Sejam todos bem-vindos a esse dia 117, né? Da nossa viagem. Então, porque temos de morrer, e ela segue, né, com a história dela, porque temos de morrer, somos como águas derramadas na terra que já não se podem juntar, pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. Ela está falando aqui contra Deus. O que ela pensa está dizendo: se vim agora falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. E ela segue mentindo. Gente, o mentiroso, ele não sabe quando parar, né? Assim, mente, assim, pronto, ela não já tinha conseguido o que queria, ela continua. Olha, se vim agora falar essa palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Isso não aconteceu. Joabe é que a contratou, né? Assim, pois dizia a tua serva, falarei ao rei, porventura ele fará segundo a palavra da sua serva. Ou seja, ela, né, estava confiada de que ele a ouviria, porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir tanto a mim como a meu filho da herança de Deus. E segue, dizia mais a tua serva, ela dizendo agora o que pensou, né, assim? Seja agora a palavra do rei meu senhor para minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei meu senhor, a bajulação, para discernir. Gente, não acredito que eu encontrei essa, que nós nem encontramos essa expressão aqui. Não é disso que o Senhor está falando? Olha assim, olha isso. Ela com a sua bajulação ali, né, ela vai dizer, porque dizia eu, né? Dizia mais a tua serva, seja agora a palavra do rei meu senhor, para a minha tranquilidade, nem assim? Porque como um anjo de Deus, assim é o rei meu senhor para discernir entre o bem e o mal. Diz para mim do que é que se trata isso aqui? É sobre, não é não? Tá claro aqui, veja, é disso que se trata. E a Bíblia deixa claro, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor teu Deus será contigo. Ela termina esse versículo dizendo: nós carecemos ou não carecemos, queridos, desesperadamente do discernimento de Deus, para discernir entre o bem e o mal, né, assim? E ela segue, vamos ver onde ela vai parar com essa história, porque ela não podia dizer agora que não era verdade, certo? Ela precisa sustentar a mentira, não é assim que funciona? Pronto, então ela segue dizendo: então respondeu o rei, olha, agora é ele falando, a mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Ai, olha isso, querido. Davi continua sendo Davi. A minha, ele errou, né? Tá pagando, sim, né? Mas olha isso. Ele vai dizer a ela, peço-te. Ele vai fazer um pedido para ela. Vai dizer, não me encubras o que eu te perguntar. Respondeu a mulher, pois fale, ó rei, meu senhor. Disse o rei: não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? Ele conhecia Joabe, queridos. Você acredita que aqui, ele, a essa altura, depois de ter empenhorado ali a sua palavra, seu juízo, acerca dele mesmo, né, assim, ele vai perceber que ali tem coisa de Joabe. E isso foi discernimento de Deus, porque enganado ele estava todo tempo, né? Ele vai dizer: não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? Respondeu ela: tão certo como vive a tua alma, ó rei meu senhor, ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei meu senhor tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele quem ditou à tua serva todas estas palavras. Ah, queridos, e aqui nós vemos Deus, né? Porque não há nada que esteja em oculto que não venha a ser revelado. Essa é uma determinação de Deus, é uma lei de Deus que a gente vê se cumprir bem aqui, não é? Veja, ela sustentou a mentira, veja, por vários momentos, até esse momento, quando o rei percebe, né, assim, quando ele vai... ela vai contar a verdade, né? Isso aqui foi Deus, na vida de Davi. Aí ela vai dizer, olha,
Sim, foi Joabe, teu servo, que me deu ordem, e foi ele quem ditou. Lembra que a Bíblia diz bem claramente aqui, ele pôs as palavras na sua boca, ou seja, toda essa história ela contou, né? E é assim que é, queridos. Você acha que esses discursos que estão por aí, muito bem rotulados, né? Às vezes no roteiro, na história, ali no clímax, né? De um filme, de um seriado, tudo isso é ditado, viu? Não pense você que a pessoa, aquelas músicas, não, eu estava lá, né? Aí de repente, assim, baixou mesmo. É assim, né? Se a gente tem alguma dúvida, Jesus vai dizer que entra e sai. Ou seja, a casa está desocupada, está vazia, não é assim? Nós somos uma casa, querido, nós precisamos de um morador, não é assim? E quem escolhe esse morador somos nós. Então, sim, os espíritos imundos entram e saem. Aí, de onde você acha que vem a inspiração para essas letras muito melancólicas, né? Assim, letras que levam a gente para... Não tem essas músicas, essas sofrências, né? Assim, é que a gente vem de uma região, né, Gleice? Não estou falando do sertanejo, não estou falando de estilo musical, amém? Mas até a frequência, querido, já é sabido, né? Assim, que ela é proposital. Já faz um tempo que a frequência usada nas canções tem lá um tal de... Eu não vou lembrar agora a expressão, se você souber e puder nos ajudar, né? Quiloré, eu não sei como aqui fala. Tem... É para nos deixar melancólicos, né? Assim, deprimidos, é. Então, é ditado. Não, eu estava lá e de repente me veio assim, assim como as canções que vêm do trono de Deus, é uma inspiração, são ditadas. As pessoas, por exemplo, às vezes estavam fazendo uma coisa, precisou parar no tempo que se escrevia ainda, né, assim, eram ditadas pelo Espírito Santo de Deus. Do contrário também acontece, é espiritual, viu? Então veja, né, mas aqui foi revelado a mentira, e isso sim, né, é da parte de Deus, porque da parte do diabo é o engano, né? É nos manter enganados, né? Cegos, né? Assim, então ela vai dizer, sim, ele ditou a tua serva todas essas palavras, é ditado. A pessoa diz, você vai, já prestou atenção? A pessoa, não, eu estava lá e aí me veio a letra assim, direitinho, ou a melodia, bem assim. Ela vem pronta, viu? Vem pronta. Ou vem do céu, ou... né? Para mudar, aí aqui ela vai dizer, né? Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isso, tentando aqui, né, tapar o sol com a peneira, né? Porém, sábio é meu Senhor. Veja, era uma mulher astuta, né? Ele não mandou lá qualquer mulher, mas mandou uma mulher que certamente ele já conhecia, que tinha essa engenhosa, manipuladora, certamente, não é? Né? E ela continua sendo, né? Assim, então ele vai dizer, mas ela vai perceber ali a sabedoria de Deus na vida de Davi. Então ela vai dizer, porém sábio é meu Senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Tem muita bajulação aqui, mas ela percebeu que havia... Ela falou assim, quantas vezes essa mulher mentiu e enganou, manipulou, querida, e a pessoa nem percebeu? Certamente, muitas vezes. Não foi a primeira vez que ela fez isso. Joabe não mandou para o rei, né, assim, uma inexperiente, né? Mas a Davi, ela não conseguiu enganar, não, né, até ou nessa altura aqui. Então o rei disse a Joabe, aí o rei entendeu ali, porque o problema também, que nós vamos perceber aqui, que Davi, veja, não é a primeira vez que Joabe interfere na sua vida, né, assim, no propósito de Deus, né, assim, na vida de Davi, com o seu próprio entendimento, com as suas próprias mãos, com a sua própria maneira de fazer as coisas. Ora, ele era uma pessoa muito próxima, ele era o comandante do seu exército. Davi era um guerreiro, né? E ele tinha tantos valentes ali à sua disposição. Será que no reino não existia uma pessoa temente a Deus para essa função? Ou seja, ao que parece, né, Jair, é que ele manteve Joabe por tempo demais. Porque esse é mais um que nós já temos outros, né, assim, e virão outros exemplos, sabe, desse tipo de atitude. Joabe é assim, gente. Não é de hoje que a gente conhece Joabe, a gente já viaja com Joabe há alguns dias, né, assim. Qual seria, em aliança, a sua escolha?
é a minha escolha também, entende? Eu digo, é a escolha que todos nós precisamos fazer. Detectou Joabe? Será que o mais sábio é manter Joabe perto? Porque é aquela coisa, aquele ditado, que é uma mentira, que é uma sabedoria diabólica, terrena, né, assim, eu vou procurar esse trechinho, viu? Porque o que acontece, queridos, eu tô aqui, meu coração, meu esposo, bichinho, ele, né, passou a noite no trabalho e ele passou aqui, né, e eu quero até, nós vamos terminar o capítulo 14, que ainda tem chão, viu? E nós não vamos até o capítulo 16, amém? Eu sinto muito mesmo, porque a gente precisa, né, manter o ritmo e até nos apressar, porque ontem, por exemplo, nós não lemos, né? Mas eu sou a esposa, né, Alves? E ele precisa da minha atenção, né? Daqui a pouquinho eu tenho outro compromisso, inclusive outro, daqui agora também, que são as cadeiras, sabe? As mesas que eu preciso devolver. Acabou que com essa chuva, ontem à noite eu não pude, e aí eu preciso fazer isso agora de manhã ainda. E logo mais à tarde tem outro compromisso. Mas continuemos, amém? Vamos concluir o capítulo 14 só. Então, em Jair, meninas, Ivone, né, Alves, será que é sábio manter Joabe por perto, tão perto assim, numa função, num papel tão importante da nossa vida, tendo em vista, né, que ele continua, né, assim, sempre agindo de acordo com o seu próprio entendimento, com a sua própria opinião, interferindo, né, assim, na sua vida, na minha vida, né, de uma maneira dessa, assim, aí veja, Davi, ele vai dizer a ele, ó, então o rei disse a Joabe, terminou o assunto ali com a mulher, atendi ao teu pedido, vai, pois, e traze-me, ou traze o jovem Absalão. Ou seja, ele se deixou manipular. Embora ele tenha discernido o que aconteceu ali, né, ele descobriu, né, ele descobriu o que aconteceu ali, ele não vai repreender Joabe por isso, não vai, né, ele vai atender. Ele vai atender o teu pedido, traz Absalão de volta. Você acha que isso foi sábio, Jair? Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse, hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Mas diz para mim, certamente ele disse aqui com toda razão, disse com verdade, porque foi o que de fato aconteceu. Ele se inclinar ali, se prostrar e dizer que achou favor, sim, ele achou favor, né, assim, achou graça, né, achou mercê, como, né, nessa versão, ali diante do rei. Mas quem mexeu os pauzinhos, tipo, quem obedeceu a quem? Quem foi o servo ali? O que parecia que Davi é que estava no controle, mas ele foi manipulado. Ele fez o que Joabe quis. E o perigo tá aí, né? Como a gente diz, né? O golpe, né? Tá aí, né? Assim, sabe? Sabilu. Ok? Muito bem. É assim, querida. Ele foi manipulado. Isso aqui é só cena, prostrar-se, chegou a abençoar, abençoou o rei, né? Reconheço, né, que achei mercê, sim, ele atendeu, né? Ele se deixou manipular. Mas quem estava no controle ali? Joabe. Se Joabe estava no controle e ele estava agindo de acordo com a sua sabedoria, porque foi com fingimento, foi com mentira, foi com engano, mesmo descoberto, não repreendido nem corrigido, né, assim? Ora, se era Joabe que estava no controle, com fingimento, não era Deus que estava no controle. Não era Deus. Ali. Se era com fingimento, com mentira, quem é que estava no controle? Porque Deus age com verdade, né? E transparência. Levantou-se Joabe, foi a Jesus e trouxe. Não era em Jeju que Absalão estava? E trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei, torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Ou seja, ele aceitou ele de volta, ele foi trazido do exílio, mas
Eu nem sei se a Bíblia, torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Não sei se nesse momento eles estavam se vendo ou se foi, porque isso quem vai dizer é Davi. E disse a ele, porque está dizendo que ele foi trazido, não diz que disse a ele, só disse o rei. Não diz que foi dito a Absalão. O fato é que ele voltou para sua casa e eles não se viam, não se encontravam, né? Uma outra decisão de Davi, o que poderia resultar disso, né, queridos? O que parece bom, nós nem sabemos se de fato é uma situação complicadíssima, não é? E aí veja o que vai acontecer. E isso terá consequências, né? É uma consequência dentro de uma outra consequência, dentro de uma outra consequência, né? E aqui, pronto, essa versículo 24, né? É a primeira parte, grande parte do capítulo 14. E nós vamos agora para uma parte que é aquela da qual a gente se lembrou, que fala da beleza de Absalão. É aqui que ela é colocada. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. Gente, chega a superar o que foi dito de Saul. Amém? Saul agora é morto há muito tempo, né? Quando cortava o cabelo, sim, ele tinha um cabelão. Quando cortava o cabelo, e isso se fazia, tá entre parênteses, viu? E isso se fazia no fim de cada ano, ou seja, ele se cortava uma vez por ano, porquanto muito lhe pesava. Ele só cortava uma vez por ano e é porque era volumoso, né, pesado, né? Porque porquanto muito lhe pesava. Seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Eu não sei se a minha Bíblia traz essa informação aqui. Seria o caso até da gente procurar saber, né, queridos, quanto era isso. Tá aqui o peso. Na época era um peso real, 200 ciclos. Nem diz, queridos, qual é a medida. Não diz. Só se a gente buscasse mesmo no original. Porque nem foi traduzido. Seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real da medida da época. Era muita coisa. Certamente, senão a Bíblia não teria registrado, né? Certamente é de impressionar. Também nasceram a Absalão 3 filhos. Nós estamos falando aqui de um homem adulto. Todos eles já eram, né, queridos? Tinham suas casas, né, assim, suas próprias famílias. E é bem o caso de Absalão. A Bíblia vai terminar esse momento aqui sobre ele dizendo que também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. Ele era pai de 4, amém? 3 meninos e uma menina, cujo nome era Tamar. Esta era mulher formosa à vista. Ele vai dar o mesmo nome da sua irmã. A Bíblia precisa dizer isso? Não. Nós sabemos que Tamar era o nome da sua irmã. Eles eram irmãos, né, de pai e mãe. Eles eram filhos da mesma, embora Davi tivesse muitas mulheres e muitos filhos, né? Eles eram filhos da mesma mãe. Então ele vai ter uma única menininha, né, uma única princesinha, e vai dar o mesmo nome da irmã. Ou seja, ele muito amava, né? Era sua irmã, não é? A Tamar. E ele vai fazer com as próprias mãos, né? Ele vai se vingar com as próprias mãos. O motivo não quer dizer, não é justificando, tá, queridos? O motivo, né, a motivação, né, ali da morte de Aminon foi por causa, né, assim, de Aminon ter forçado, né, assim, sim, é um caso de ESTUPRO, né, a sua irmã Tamar. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, ou seja, ele ficou 3 no exílio, ou seja, durante todo esse período, ele não vê o pai não vê ele, né, assim, ele é trazido de volta e vai se passar mais 2 anos, veja, é muito tempo, queridos. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém e sem ver a face do rei, olha isso, mandou ele chamar Joabe para o enviar ao rei, porém ele não quis vir. Mandou ele chamar Joabe para o enviar ao rei, porém ele não quis ir. Quem mandou chamar? Foi Davi, até porque Davi havia proibido, né, a presença dele ali, ele não queria ver o rosto dele. Quem mandou chamar? Joabe, porque Joabe ele pensa que tem, você tá entendendo ali, o controle, é manipulador, mentiroso, né, da sua vida. Ele sabe como resolver os seus problemas. É assim, ó, que se faz. Com fingimento, com engano, com manipulação.
É por isso o perigo, né? Assim, riso. 2 quilos. 2 quilos? Menino. 2 quilos, gente. 200 ciclos, segundo o peso real, era 2 quilos. Nossa. Realmente pesava muito. Você imagina, menos 2 quilos, né? Assim, todo ano ele tirava, não é? Era um cabelão. Não é isso? Ainda mais para um homem, né? O que a Bíblia vai orientar acerca dos cabelos, né? O que a Bíblia vai dizer é que isso já no Novo Testamento, não é? No Antigo a gente vai ver aquele corte, olha gente, é tão aleatório, né, Jair? Os meninos de plantão, é tão aleatório. Por que será que Ronaldinho, Ronaldinho não foi o primeiro nem o último? Isso é tão bíblico, tão antigo. A coisa de cortar o cabelo arredondado, entende? É uma proibição de Deus. Isso já era costume pagão, ó, antes da Bíblia ser escrita. Já era costume pagão. Inclusive simbolizava uma coisa terrível. E aí Deus então vai proibir, isso é lei de Deus. E você pode prestar atenção que essa moda, ela nunca sai de moda, no caso do estilo masculino, né? Nunca sai de moda, é sempre um jeito diferente, assim, mas muito igual do arredondado, entendeu? Sobre cabelo eu lembro disso, mas no Novo Testamento nós vamos encontrar uma orientação de que não é bom, né, assim, aos homens ter cabelos crescidos e nem as mulheres terem cabelos curtos, viu, meninas? É uma orientação bíblica acerca dessa diferenciação que deve haver entre o homem e a mulher. Então tá aí o princípio, entende? Aí o que é comprido, o que é curto, aí vai do bom senso, amém? Mas o princípio é muito claro. Homem não vestirá roupa de mulher, nem mulher roupa de homem. O homem não terá cabelo de mulher, nem a mulher cabelo de homem. É simples assim, o princípio, amém? Aí cada um vai se nortear, né, assim? Bom dia, Léo. Seja bem-vinda. Vamos dar uma bem-vinda para Leonilde, queridas. Que bom te encontrar, querida. Né, Lê? Lê já chega, né, curtindo, presenteando, né, essa... Não é a meio mastro, não, né, Letícia? Não, essa levando a bandeira assim a todo mastro que fala, a todo mastro, ou seja, bem alto, bem no topo. E assim já chegamos assim como eu já quero agradecer, viu? Pelo encontro, pela companhia, pela presença, a atenção, a paciência e o perdão. Amém? E cada palavrinha dessa pesa mais que 2 quilos, né, Riso? Muito mais. Tem peso de glória, viu? Nossa, o perdão sobre ontem, né? E as outras vezes, que graças a Deus, literalmente assim, falando com todas as letras, não foram tantos dias, nem serão. E eu falo isso por fé e confiando no Senhor, porque não é na nossa força. É por isso que eu louvo a Deus, viu? Por esse encontro, porque eu sei que é Deus que faz. Nós não, porque isso aqui é espiritual, gente. Esse propósito é de Deus para nós, né? Então, né, Leide? Seja bem-vinda, querido. Oi, Gleidson. Seja bem-vindo a bordo, querido, viu? Então, meninos, então o que a Bíblia fala né? E nós vamos encontrar aqui Absalão com esses cabelos compridos, ou seja, ele devia ser no mínimo charmoso, até porque, gente, da planta do pé ao alto da cabeça, exatamente é daqui que vem essa expressão, né? Não havia nele defeito algum, né? Exceto para o padrão da época, né? Mas certamente, como Saul, ele era muito bonito, né? Saul, inclusive, era alto, alto e bonito, né? Dos ombros para cima, ele se sobressaía na multidão, é o que a Bíblia diz. E no caso de Absalão, a Bíblia vai acrescentar a informação de que a sua beleza era celebrada, né? E de olho em Absalão nós vamos andar, né, alguns dias com ele em nossa viagem, né, pelas páginas da Bíblia, e isso diz muito sobre Absalão, viu? Nós já temos assim percebido muito sobre a personalidade dele, né? Ele é daquele que guarda, viu? Ele faz premeditado. Não é como um Pedro impulsivo, não, muito pelo contrário, né? A gente chegou aqui a comparar ele com um personagem aí, né, que não é bíblico, né, assim, por isso nem vou repetir, mas, gente,
E ele nem é bonito, né? Que bonito mesmo é o Thor, né? Gente, cá entre nós, é assim, não é mais. Eu digo isso porque, sei lá, não é coisa da gente estar dizendo, né, queridos? É porque naquele papel, não é coisa nem... A gente sempre assiste com Deus, né, queridos? Assim, e era mais sobre, olha o parêntese, era mais sobre a ideia ali, a coisa dos reinos, você tá entendendo? Então a gente sempre vai ver à luz da Bíblia, certo? Então assim, eu fiquei a imaginar, né, na época que assisti, aí cheguei ao ponto de falar assim, nossa, não, você entenda, tá? Queria, por isso que nós não estamos aqui para isso, seria bem desastroso isso, né? Não é Bíblia, e nós já vamos terminar o capítulo 14, tá certo? Mas deixa pra lá, perdão, porque eu não vou concluir, amém? Mas é só essas, porque a gente assiste e aí a gente fica fazendo essas comparações, tudo que ele sobre o tempo, porque tem muito, pronto, isso eu posso dizer, e eu sei que isso não é errado. Gente, tem muito princípio espiritual, muito. Você acha que saiu da cabeça de quem? Do mentiroso, e ele conhece, ele sabe como funciona, tá entendendo? Então a gente que é espiritual, tem os olhos abertos, você vai assistir o trem, você fala assim, gente, isso aí é aquele princípio, aqui é aquele outro, então é assim que foi, ou seja, tá entendendo? Aí a gente acaba tá lendo a Bíblia e faz umas comparações como essa, perdão, amém? Mas é bíblico, são princípios espirituais que ele conhece e sabe como funciona. E ele usa, é claro, e sabe melhor do que eu e você. E não quer que eu e você saiba, não é? Mas nós vamos terminar o capítulo 14, amém? Que diz assim, tendo Absalão ficado esses 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei, aí Joabe, né, assim que sabe como resolver os nossos problemas, ele achou que já era tempo demais, né? Então ele mandou, sim, porque ele manda, entende? Ele nem pergunta, ele nem precisa te consultar, nem precisa saber a sua opinião, ele sabe o que você precisa, certo? Ele sabe como resolver, né? Então ele mandou ele chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém ele não quis vir, no caso Absalão não quis, né? Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. Então disse aos seus servos, vede ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele, ide e metei-lhe fogo. Quer saber mais sobre Absalão? Olha pra cá. Absalão, Joabe mandou uma vez, ele não foi, ele é daqui, gente, Absalão são personagens que vão povoar, amém? Você é isso, né? Uns se tornarão amigos e amigas, né, meninas, né? Abigail, Jael, né? Débora, é claro, Ruth, Raabe, né? Assim, e tem outros que são figuras assim, sabe, que fazem, meu Deus, mas que a gente, né, tem o prazer de conhecer, no sentido assim, de que, né, no caso aqui, olha aí, Absalão, gente, a gente aprende com todos eles, todos são ensino e exemplo. Absalão já mandou chamar uma vez, ele não foi, mandou chamar a segunda vez, ele não foi. Aí ele chamou o seu servo e falou assim, sabe aquele campo de Joabe que tá pegado ao meu, que tá cheio de cevada, ponto, vai lá e toca fogo. E é assim que Absalão manda recado, viu? Pelo menos ele não se deixa manipular, né? Quem não se deixa manipular, querido? Quem é manipulador, aí que conhece o jogo. No jogo, ele é o dono da bola, tá entendendo? No jogo, ele é o dono da bola. Ele não aceita, né? Não aceitou ser manipulado. Mas ele é manipulador, viu? Não se engane. Então, não é engraçado, gente. É Absalão. Você tá vendo acontecer, né? Diante dos nossos olhos. É como está lá. Então, ele mandou meter fogo lá no campo de Joabe, que era perto dele, era um pedaço lá. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão. Ele não mandou recado não, né? Ele mesmo foi. Que Joabe é assim, viu? Insistente, né? Ele podia dar o assunto por encerrado. O homem deixou bem claro que não ia, que não queria ir, que não estava interessado, né? Que não ia se deixar manipular. Pois pronto, o Joabe foi pessoalmente, se levantou e foi à casa de Absalão. E ele disse, por que ai, gente, as pareias se encontram, né? Por que meteram fogo os teus servos no pedaço de campo que é meu?
Foi lá tomar satisfação. Oi, né? Respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te dizendo, vem cá, para que te envie ao rei. Gente, aqui nós temos um grande equívoco. Você reparou? Eu percebi isso quando li segunda vez. O não muda, o que foi dito sobre Joabe. Joabe é meio assim, né? Ele já fez antes, exatamente assim. Mas quem mandou chamar Joabe foi Absalão, viu? Perdão, eu tô lendo com você, amém? Ai, então, ou para você, e devo fazer isso direito, amém? Com excelência. Então, mandou ele chamar, porque aqui, né, não justifica, mas enfim, tá claro, mandou ele chamar a Joabe, então não foi Joabe que chamou Absalão, certo? Foi assim que começou essa parte, né? Final do capítulo 14. Então, não muda, amém? Porque ele já fez antes de acabar de fazer, né? Agora há pouco, aqui nesse mesmo capítulo. Resolver as coisas do jeito dele, né? Sem consultar, enfim. Mas quem mandou chamar foi Absalão. E foi então assim que Absalão... Peraí, vamos colocar no lugar. Então, se foi Absalão que mandou chamar Joabe uma vez e ele não foi, chamou segunda vez e ele não foi, ou seja, Absalão queria falar com o rei e queria Joabe como mensageiro, certo? São dois manipuladores, viu? Aí Joabe não quis ir e foi então que Absalão mandou seus servos tocar fogo lá no pedaço de campo de Joabe que era perto do seu. Aí Joabe foi, entendeu? Aí ele vai dizer, por quê? Meteram fogo os teus servos no pedaço de campo que é meu. Respondeu Absalão a Joabe, né? Mandei chamar-te dizendo, vem cá, para que te envie ao rei a dizer-lhe, para que vim de jejum. E esse era o recado, entende? Para que vim de jejum, melhor me for estar lá ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei, se há em mim alguma culpa, que me mate. Absalão. E termina o capítulo 14, no versículo 33, dizendo assim, então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou o rei a Absalão, e este se lhe apresentou, e inclinou-se sobre o rosto em terra, diante do rei. O rei beijou a Absalão. Então, Bom dia, Genilson. Que chuvinha boa, né? Só tá com a chave do salão. Eu tô. Presta aí que eu vou. Inclusive está com as minhas, se você puder. Tá bom, afastar que eu vou lavar. Eu faço pra cá. Tá certo. Ah. Genilson, querido, chegando como de costume. Né? Veja, querido, então ele envia, essa era a sua intenção, ele envia Joabe com o recado, né? Porque eu vim de Jesus, já tinha se passado 2 anos, né? Que ele não via o pai não via ele. Um pedido, né? Para ver o pai. E ele fala, olha, se há em mim alguma culpa, me mate. E aí, então, Joabe foi ao rei, entregou o recado, né? Então, o rei agora, Davi, vai chamar Absalão, e este se apresentou ali com todo o respeito, né? Se inclinou, aquela reverência que antes de ser asiática, amém? É bíblica, o se inclinar e aqui até o chão, né? É aquela reverência máxima que os asiáticos praticam, né? Até os dias de hoje. É tanto que quando é no casamento, né? Assim, eles fazem isso, o casal de noivos ali diante do pai e da mãe, né? Assim, e eles merecem, assim, queridos. E também o noivo faz diante da noiva, eu acho isso tão lindo, né? Assim, muito lindo. E ela não está em nada se rebaixando, mas pelo contrário, ele a está levantando, né? Assim, e certamente como a sua coroa, né? Esse lugar é destinado a nós, né, meninas? Isso me lembra meu marido, que eu não esqueci, e eu preciso ir ali servi-lo, dar atenção né, que ele merece. E por isso nós vamos ficar, né, no capítulo 14, e amanhã nós retomamos então a partir do capítulo 15, amém? E convido para a gente dar aquela acelerada, né, aquela adiantada em nossa leitura, tendo em vista que nós, né, que a nossa viagem diminuiu, né, o ritmo, né, de ontem para hoje, tá certo? E quero anotar o seu nome, amém? Agradecer muito
Igrejas são empresas e líderes. Oi, João, seja bem-vindo de volta, querido. Ó, Léo, não justifica-me assim, explica-me. Eu fico com tanta vergonha, Léo, que... Nossa, sim, aqui está. Olha, eu vou precisar colocar em nosso diário que não houve leitura nesse dia. E quando o ano terminar e a gente se lembrar porque eu vou sempre pensar, eu poderia ter me esforçado mais, poderia ter, né? Perdão. Isso. Veja, não... Segundas, aliás, é por isso que não é sobre mim o que me acontece, né? Porque ao falar disso, que me vem assim que mas a cada um Deus dá um ritmo, né? Assim, queridos, pronto. Tá aí a Lian, né? A TDAH, né? Assim, é um traço, né? Da sua personalidade, que faz ela ser quem é, né? Única e com essas definições, né, que hoje nós temos, depois da observação, né, de alguns estudiosos que chegaram a essas conclusões, né, então digamos que o meu ritmo é bem lento, o volume bem baixo, ou seja, enquanto você, Léo, faz 1, 2, 3, 4, 5, eu ainda tô no 1, entende? Então, nessas horas assim que eu, às vezes, eu não quero me queixar, né, porque, tipo assim, o que me sobra, né, falta em alguém, e o que sobra em alguém falta em mim, entende? E é por isso que nós precisamos desse equilíbrio que só o Espírito Santo dá, né? Então, em momentos como esse, que eu preciso correr como uma corça, tá entendendo? Eu continuo sendo uma tartaruga, entende? Então, e é por isso que ontem eu vi uma comparação tão linda, foi consolo no meu coração, sabe? Que nada, que é aquele ditado que é sábio, né? Inclusive é bíblico, não como provérbios, sabe? Mas com exemplos. Eu queria lembrar agora que foi consolo para mim. De que nós não fazemos nada sozinhos, porque a gente se complementa. Somos todos cooperadores de Deus. É Deus que faz, né? E dele somos cooperadores, nós somos os trabalhadores. E cada um é uma ferramenta. Pronto, enquanto que a minha, que no caso eu é da oração e ela da visita. São dois departamentos que aqui na Assembleia de Deus caminham juntos, né? Então, andando junto, a gente, pela proximidade, né, percebe assim, a fraqueza, as limitações umas das outras. É ferro com ferro, como a Bíblia diz, né? Que afia. É assim que Deus nos afia. As suas ferramentas, é ferro com ferro, né? Aí você imagina trabalhar com essa quantidade de mulheres, né? Assim, não falo da quantidade, porque não é sobre isso, mas elas em particular, sabe? Esse ano, por exemplo, são coisas que eu não posso, não é o caso, não é o objetivo, né? Esse ano eu tô trabalhando com uma dirigente, gente, ela é assim a 1000 por hora, sabe? Assim, chega a ser hilário, porque faz Deus, se Deus, tipo, porque alguém duvida que Deus tenha senso de humor, porque só Deus para fazer um trem desse, gente, é impressionante. Então assim, exige assim esse exercício, sabe, da paciência dela para comigo, e a minha para com ela, porque o que me sobra lhe falta e o que sobra nela me falta. Então a gente aprende uma com a outra, e é assim que é. E é disso que se trata o reino de Deus. Não essa ideia, essa sabedoria terrena e diabólica de um sobre todos ou sobre os outros, uma hierarquia que não existe, ela não é real, né? Não, nós somos um corpo, cada um tem uma função, um papel, né? Assim, a desempenhar. E todos nós somos necessários para fazer o quem? Que é o cabeça Cristo completo. Todos nós somos necessários e temos uma função específica, diz a Bíblia, a desempenhar, né? Assim, aí nessa hora você quer, né, ser uma Lula, né? Assim, mas não, eu só sou uma tartaruga, né? Então, preciso me concentrar em fazer com excelência o pouco, assim, que pra mim é mais do que eu posso, né? Que o Senhor me confiou, né? Assim. Então, acho que é sobre isso. Né, Genise? Senhora.
Então, queridos, então vamos lá. Em nosso dia, mas nos alegremos, amém, por todos os outros dias e, né, desses 117 foram muito mais, né, que o Senhor nos ajudou a chegar, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Oi, Sueli, deixa eu anotar o seu nome. Nossa, que tá tão bonito para chover. Deixa eu ver. Letícia, né, Lê? Tudo mais. Né, Gleice? Giovana, com 2 N's, né, Gil? Giovana, da Silva de Castro. Né, Marisa? Jair. Né, Riso? Alian, Elaine, com H, né, Elaine? Ivone, Aguinalda, estamos todos aqui, né, queridos? Nós 5, nós te agradecemos. Senira, glória a Deus. Paulo, Elias, Léo, Leonilde. Leda, eu fico nessa dúvida se eu penso que é Ieda, né, assim? Ieda, é claro, Eliane, porque é um I e não um L. Não é Leda não, né, Ieda? Né, Fabi? Ai, queridos. Meire, Vieira, Adão Vieira, Janete, Inalda, seja bem-vinda, Inalda, é assim, Rosângela, Márcia, Sueli, Neurices, Galbieri, Neurices, olha, queridos, que nome lindo, Neurices, Galbieri, glória a Deus. Lara, Osmar, olha, queridos, os meninos, meninas, Osmar, sobrinho Lourdes e Miguel, amém. Ó, a gente recebeu o pacote completo, ó. Sobrinho Lourdes e Miguel, amém. Sim, Jeremias com G, olha só, nome bíblico, né, Jeremias Mascarenhas, Alberto Palomec, é o nome daquela marca de Alberto. Sejam bem-vindos aos meninos. Palomec. Glória a Deus. O Senhor abençoe sua casa, viu, querido? Com ricas bênçãos do céu. O Senhor estabeleça, viu, aos homens, né, Jair? Acho tão de uma importância, né, Luana, Maiara, a atenção que os homens dão à voz de Deus. Vai parecer tão machista, mas Jéssica, Matilde, eu tenho uma amiga, ela é Matilde, mas todo mundo tá chamando de Matilde, Matilde. Lembra uma menininha assim, bem sapeca.
né, Sofia? Sofia, sabedoria. Oi, Mi, Kelly, JC com J. Glória a Deus. E Paula. Amém, queridos. Né? Nesse dia 17 nós lemos então, como poucas vezes, né? Tão somente um capítulo, mas que capítulo, hein? Capítulo 14, né? Assim, de 2 Samuel. Eu vou já aqui no nosso perfil. Se você ainda não segue, vamos seguir um pedacinho da Bíblia, amém? Né? Temos sempre gente, chegamos a 12 mil, né? Assim, levantando, né, essa bandeira a todo mastro, né? A Bíblia, fazê-la conhecida, que nela está escrito, é a nossa bandeira, é o nosso firme propósito aqui, né? Assim, eu quero te agradecer pela companhia. Amanhã estamos de volta, né? E é certo que hoje nós nos assentamos, amém? A mesa do rei, né? Essa mesa posta que é sempre um banquete e estamos sim saciados, amém? É sempre uma porção sob medida, personalizada, né? De acordo com a nossa necessidade, seja ela qual for, queridos, né? Que o Senhor nos dê esse discernimento, essa visão espiritual, né? Para discernir tanto o bem quanto o mal e perceber, como Davi percebeu, quando estamos sendo enganados, né? Quando estão usando de fingimento, de mentira para nos persuadir, para nos manipular, né? Assim, e não se deixar, porque isso é uma coisa, aí a outra coisa, né? São outros 500, né? Assim, porque a outra coisa você percebeu como Davi percebeu. Ou seja, ele não estava, ele foi enganado, mas houve um momento que ele não estava mais enganado e ainda assim ele vai se submeter, não a Deus, mas a Joabe, que o manipulou, né? E são outros 500. Então, né? Que o Senhor nos ajude a perceber o fingimento, o engano, a mentira, por mais convincente, comovente que seja, né? E ainda que como ela conseguiu ali com a sua astúcia, né, assim, com a sua manipulação, a declaração, né, assim, e ali até aquele momento ele ainda não sabia do que se tratava, não é? Mesmo que isso é lamentável aconteça, que quando os nossos olhos se abrirem para a gente ver o que de fato está acontecendo, mais do que depressa, querida, a gente precisa declarar uma palavra que quebre, que faça aquela outra cair por terra. Como que desdizer? Entende? Se foi dito isso, então mais do que depressa nós precisamos, com a sabedoria de Deus, e o que a gente diz, não é o que a gente pensa, o que a gente acha, o que a gente sente, mas é o que Deus diz a aquele respeito. Ainda que da nossa boca tenha saído o contrário, é tempo. E o Senhor lembra, viu? Que o Senhor, esse é o nosso pedido. Traz a nossa mensagem. Você lembra daquele dia que você disse isso? Pronto, essa palavra está em curso. Ela está em execução. É uma legalidade, é uma brecha, uma porta, uma janela que você abriu. Né? Assim, chegue depressa a tapar essa brecha. Chegue levantar esse muro, né? Chegue derrubar. Então, assim, ajuda-nos, ó Deus, né, a não nos deixar, porque uma coisa é perceber, isso é Deus na nossa vida, a outra coisa é nós que precisamos fazer, né? Deus já, abriu os olhos, se bem que tem coisa de Joabe, isso aí é Joabe, não é? Sim, foi ele mesmo que me deu, todas essas foram ditadas, né, por Joabe. Tá certo, não vou atender o seu pedido, foi o que ele disse, gente. Ou seja, a gente aprende o que fazer e o que não fazer. Então não façamos assim como fez Davi. Aqui é que nem Paulo falou, nisso não vos louvo. Aqui nós não o elogiamos. Aqui nós aprendemos com ele o que não fazer. Amém? O que não fazer. Ali era mais do que ele peça. Tanto para ele ter corrigido Joabe, dizer, por quem você pensa que é? Com que autoridade? Uma coisa foi Natan vir amando de Deus, outra coisa foi você fazendo com a sua cabeça, com fingimento, com engano, com mentira. Eu não lhe dou permissão para você fazer isso na minha vida. Amém? Dos meus assuntos, dos meus B.O., dos meus problemas, cuida a Deus. É a Ele que eu devo consultar. É a Ele que eu devo, entende? Pedir direção de da bagunça que eu fiz. Você não tem essa capacidade, esse poder. Eu não lhe dou essa permissão. Veja que muito do que nos acontece somos nós que permitimos. É nós que damos a permissão. Quando ele deu, quando ele fosse ele deu a permissão.
Não foi assim? Não foi, Jair? Foi. Deu a permissão? Seja bem-vindo, lembrando que é todos os dias, né? Vamos seguir o pedacinho da Bíblia de 7 horas da manhã, estamos de volta, amém? Ei, nós começamos bem cedinho, né? Foi, acho que era 7h15, né, Alves? Ei, nós não estamos Alves, né, Gleice? Alves. Alves, sim, esteve conosco hoje. Espero que ele volte amanhã. E nós começamos bem cedo, acho que não era 7h15, era quase isso. E amanhã vamos de novo, bem cedinho, estar aqui, amém? Que o Senhor nos ajude a chegar com a sua graça, seu favor. E lá vem água e eu preciso ir, gente. Meu marido tadinho, nem sei se comeu. Então, vamos lá. Até amanhã, amém? E oremos, e eu vou estar orando, viu? Daqui a pouquinho de novo, mais tarde de novo. Acho que esse não dá. Escrevo de lá, deixa eu tá. Amém? Né, Janete? Você já tá aqui? Eu não lembro de ter. Tá não, Janete. Deixa eu colocar aqui. Amém? Até amanhã, queridas. Amém. Colocar, viu? Anotado. Até amanhã, queridos, 7 horas. Até amanhã, viu? Seja muito. O nosso dia é sempre 18, né, filho? Glória a Deus. Sheila. Senhor conosco, com seu discernimento e com a prontidão, né, queridos, que essa disposição, né, a gente também receba do Senhor de saber reagir diante, né, assim, do engano, da manipulação, da mentira, né, eu segurando, viu? Por nós, né, por mim e por você nesse sentido. Pense num capítulo que nós vamos guardar, né, Elias? Você tá aqui, Elias? Que nós vamos levar. É para a vida, né, querida? É para a eternidade, né? Assim, conhecimento bíblico é conhecimento eterno, né? Assim, que nós não vamos nos esquecer, amém? Nunca, jamais. Pelo contrário, será ativado de uma tal maneira que nós vamos conhecer, assim como nós somos conhecidos, né? Disse Paulo. Pronto, o celular não quer ir, tá muito bem aqui, obrigada. Nosso milagre, amém? Né? Nossa pedrinha. Que o Senhor tem sustentado, né? Todo dia derruba um gigante. Não quer ir, queridos. Tá abrindo uma outra coisa.